Boa noite, está no ar mais uma edição do Agora TV e hoje nós vamos receber o juiz eleitoral, doutor Vladimir Capistrano. Doutor, domingo teve fim mais um pleito eleitoral, mais um pleito municipal que chegou ao fim com a eleição de prefeitos e novos vereadores. Qual foi o balanço que o senhor faz, dessas eleições? A gente teve nesse domingo uma eleição muito tranquila. Esse é a principal diagnóstico que o tribunal tem. Não tivemos intercorrências de gravidade em nenhum dos municípios. A eleição ocorreu absolutamente dentro da normalidade, os eleitores compareceram às urnas. O tribunal teve um cuidado de dotar os municípios que poderia ter algum tipo de problema maior da presença das forças federais, da Polícia Federal também, da Polícia Militar em vários municípios também nos emprestou um apoio muito forte, muito efetivo, e o resultado disso é que tivemos uma eleição efetivamente tranquila. O eleitor pôde ir à urna com tranquilidade, pôde ir lá expressar o seu desejo, votar em quem ele livremente pretendeu votar. Não tivemos quase que nenhuma ocorrência de propaganda de boca de urna, foi muito diminuto, e mesmo o número de prisões, que em eleições anteriores era uma prática assim, muito comum, neste ano tivemos poucos registros de prisões no dia da eleição por decorrência de boca de urna ou até mesmo por compra de voto. Foram casos muito esporádicos, o tribunal sequer tem levantamento específico disso, porque efetivamente foram um número muito restrito. E também uma coisa que agradou muito a população nessa eleição de domingo passado é que aquele hábito dos candidatos de, na véspera do pleito, no sábado que antecede o pleito, sobretudo na noite, na madrugada do dia que antecede o pleito, espalhar santinhos nas frentes dos locais de votação. Neste ano nós não vimos isso. Sobretudo aqui em Natal, isso é uma prática muito comum em Natal. Esse ano as ruas que ladeiam os locais de votação estavam efetivamente limpas. É claro que houve uma modificação na legislação que passou a criminalizar essa conduta, mas também a conscientização dos candidatos, e tivemos um pleito tranquilo. Esse é o grande diagnóstico que o tribunal faz sobre a eleição do domingo. O senhor acredita que a mini-reforma eleitoral ela contribuiu de alguma forma? E aproveitando, o que é que o senhor poderia dizer sobre quais foram as principais mudanças dessa mini-reforma, A mini-reforma ela contribuiu significativamente porque, como ela reduziu o tempo de campanha, as paixões elas tiveram menos tempo de se exacerbar, vamos dizer assim. A campanha ela foi praticada efetivamente a partir do dia 16 de agosto e não 6 de julho, como era na regra anterior. Isso fez com que a campanha tivesse em si uma tranquilidade maior. Ela não teve aquele longo tempo de maturação e que, quando chega às vésperas do dia da eleição, nas portas das urnas, vamos assim dizer, os ânimos estão muito mais acirrados. Nesse ano nós tivemos um controle maior, assim, a própria campanha foi uma campanha mais tranquila, mais serena. Obviamente que há municípios do interior em que a paixão política ainda é muito exacerbada, e assim o tribunal até acaba sendo caixa de ressonância disso, porque são aqueles municípios que acabam gerando mais recursos de propaganda indevida, de propaganda com problema, propaganda irregular, mas mesmo isso nessa eleição foi muito diminuído. Assim, efetivamente tivemos uma eleição bem mais tranquila. Não só uma eleição, mas também um período de propaganda eleitoral bem mais tranquilo. A reforma mais eficaz que eu aponto é a diminuição do tempo da propaganda eleitoral. Isso fez com que reduzisse o custo de campanha, fez com que tivéssemos menos tempo, vamos dizer assim, para esses problemas que normalmente surgem nas campanhas. E também a proibição de empresas doarem para a campanha. Esse aí não surgiu propriamente de uma reforma na lei eleitoral. A lei eleitoral findou por sendo modificada, mas na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a participação de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais, sob o argumento de que a pessoa jurídica não é cidadão, não vota, não tem interesse político. Então, com essa retirada das pessoas jurídicas da campanha, nós vimos efetivamente uma grande redução na arrecadação dos candidatos. Mesmo nas campanhas mais caras, como a de São Paulo, por exemplo, tivemos uma redução muito drástica, muito significativa. Os candidatos em São Paulo arrecadaram 10% do que eles poderiam arrecadar, então, do que estava previsto legalmente. Então, assim, a exclusão, a impossibilidade das pessoas jurídicas doarem para as campanhas e a redução do tempo da propaganda eleitoral foram os dois pontos mais
eficazes da mudança na legislação eleitoral, na mini-reforma de 2015. O senhor falou agora basicamente sobre a questão do custeio das campanhas, né? E as contas de campanha propriamente ditas, elas têm um prazo de começarem a serem julgadas? Como é que está esse cronograma aí no TRE? A lei eleitoral, a partir da reforma de 2015, ela estabeleceu 3 momentos. Para que os candidatos eles declarassem as arrecadações de receitas. A cada momento em que um candidato arrecadava uma receita para sua campanha, seja receita financeira através de dinheiro propriamente dito, mediante depósito bancário, ou mesmo através de uma cessão de uso de algum material, doação de algum bem, que a gente chama de doação estimável em dinheiro, ele tinha até 72 horas para declarar essa arrecadação no site do TSE, que imediatamente publicava para o público em geral, publicava na internet o acesso a essa informação. Então isso era uma medida de efetiva transparência, porque permitiu que o Tribunal Superior Eleitoral e a população em geral acompanhasse passo a passo a arrecadação dos candidatos. Tivemos também, no período de 8 a 13 de setembro, o que a gente chama de prestação de contas parcial. Os candidatos tiveram que, naquele período, apresentar a relação de todas as arrecadações que realizaram até aquele momento e de todas as despesas que realizaram. Não precisavam ainda apresentar os documentos comprobatórios dessas despesas e dessas receitas, mas precisavam já declarar a existência delas. E agora temos, contado a partir do dia 2 de outubro, que foi o dia da eleição, 30 dias para que os candidatos façam a prestação de contas final. Esse prazo vai até o dia 2 de novembro. Aí, nesse momento, os candidatos têm que apresentar toda a relação de receitas, de despesas e os documentos que comprovam essas receitas e essas despesas. Os recibos eleitorais, os extratos bancários, as notas fiscais dos serviços e dos materiais que contratou, as doações de serviço, de bens, de que foi beneficiário. Então, até o dia 2 de novembro, os candidatos têm que apresentar toda essa documentação à Justiça Eleitoral. E a partir daí, a Justiça Eleitoral inicia o processo de análise dessas prestações de contas. Obviamente que a prioridade que a Justiça dá é para a prestação de contas dos candidatos que foram eleitos, porque eles têm que ser diplomados até o dia 19 de dezembro. O diploma é o instrumento legal que o candidato tem para ir tomar posse no dia 1º de janeiro. Como a Justiça Eleitoral tem que, até o dia 19 de dezembro, diplomar os candidatos eleitos, até essa data tem que, na verdade, até 3 dias antes, até o dia 16 de dezembro, todas as prestações de contas têm que ter sido analisadas, julgadas pela Justiça Eleitoral, pelo juiz de 1º grau. É essa a atenção primeira que a Justiça Eleitoral vai dar, as contas dos candidatos que foram eleitos. Em seguida, passando esse momento que é bastante crítico, porque são muitos candidatos, são muitas prestações de contas e, obviamente, o tempo não é tão longo. O tempo vai do dia 2 de novembro ao dia 16 de dezembro. Mas a partir desse momento em que a prestação de contas dos eleitos está julgada, o tribunal, a Justiça Eleitoral, na verdade, o juiz de primeira instância, ele passa a analisar as prestações de contas dos não eleitos. E assim, é todo um trabalho que envolve órgãos técnicos de contabilidade, que são do corpo da Justiça Eleitoral, que envolve o Ministério Público Eleitoral, que também emite parecer sobre esses processos de prestação de contas. E depois o julgamento pelo juiz eleitoral propriamente dito. Então, nós temos imediatamente agora essa medida. Os candidatos até o dia 2 de novembro para prestar contas e, em seguida, a Justiça Eleitoral analisando primeiro as prestações de contas dos eleitos, que tem que estar analisada até o dia 16 de dezembro, e, em seguida, dos candidatos não eleitos e dos partidos políticos. Doutor, nós vamos aqui analisar um pouquinho o que é que está chegando. As pessoas que estão acompanhando a gente pela internet estão aqui com alguns questionamentos, né? Aqui em Natal a gente teve uma coisa que um pouco curiosa, que foi o caso da vereadora Amanda Gurgel, né? Que, embora tenha tido aí uma votação expressiva por decorrência do quociente eleitoral, ela acabou ficando de fora, né? Pergunta é para que o senhor pudesse explicar um pouquinho, né, o que significa esse coeficiente, né? Na verdade, a eleição de vereador, como também a de deputado estadual e deputado federal, ela ocorre pelo sistema que a gente chama de proporcional. Uhum. Não ganha a eleição, não é eleito necessariamente aquele candidato que teve mais votos. Porque se nós adotássemos um sistema, vamos dizer, majoritário, como é para prefeito, bastaria pegar, no caso de Natal, os 29 candidatos mais votados, esses seriam os 29 eleitos, já que temos 29 vagas na Câmara Municipal. No sistema proporcional, o elemento de definição
de quem será o eleito é o partido ou a coligação pela qual aquele candidato esteja concorrendo. Como é que funciona? Todos os votos dados a candidatos daquele partido ou daquela coligação, ou mesmo dados à própria legenda da coligação do partido, são somados para definir quantos candidatos aquele partido ou aquela coligação vai eleger. Como é que se faz? Pega-se o número total de votos válidos na eleição para vereador, divide pelo número de vagas em disputa. No caso de Natal, 29 vagas. Aí se estabelece o que a gente chama de quociente eleitoral. No caso de Natal, o quociente eleitoral da eleição de 2016 foi pouco mais de 12 mil votos. Ou seja, só elegeria vereadores os partidos ou coligações que somaram do conjunto de todas as suas candidaturas mais de 12 mil votos. Definido o quociente eleitoral, se totaliza a quantidade de votos que cada partido ou coligação obteve pelos seus candidatos e divide aquele total de votos do partido pelo quociente eleitoral, no caso por 12 mil e tantos votos. Daí a gente tira o que se chama de quociente partidário, ou seja, partido A elegeu um vereador, partido B elegeu 2, partido C elegeu 3, tivemos uma coligação em Natal que elegeu 8 vereadores. Isso se dá dividindo-se o número de votos que o partido obteve pelo número de votos que compõe o quociente eleitoral. Se algum partido ou coligação não atingir esse número que a gente chama de quociente eleitoral, ele não elegerá nenhum candidato. Esse fato ocorreu com alguns partidos aqui em Natal. Ocorreu, por exemplo, com o partido da vereadora Amanda Gugel, PSTU. PSTU ela teve uma votação bastante grande, mais de 8 mil e pouquinhos votos, mas o conjunto de candidatos do partido dela não atingiu os 12 mil e poucos votos necessários para eleger um vereador. Ocorreu também com o PCdoB, do vereador Jorge Câmara. O vereador Jorge Câmara teve pouco mais de 2 mil votos, o partido dele no conjunto teve mais de 8 mil votos, mas não teve os 12 mil votos necessários para eleger o primeiro vereador. E ocorreu com outros partidos menores que, como não teve uma votação mais estridente, como é o caso da vereadora Amanda Gugel, ou como não era um vereador já com mandato, como o vereador Jorge Câmara, que não foi reeleito por essa circunstância, a gente acaba não falando. Mas ocorreu com vários outros partidos. Qual é a lógica do sistema proporcional? É permitir que pequenos agrupamentos de partidos que ordinariamente não teriam capacidade de um de seus candidatos sozinho se destacar a ponto de constar na lista dos 29 primeiros, possa, pelo somatório das forças que estão unidas ali em prol daquele projeto político, eleja um vereador. E assim, no reverso da medalha, vamos dizer assim, o partido da vereadora Amanda Gugel, por exemplo, já que a gente tem como exemplo ela, que foi a segunda mais votada e não foi eleita, na eleição de 2012, e não era só um partido, no caso era uma coligação, era o PSTU e o PSOL, a vereadora Amanda Gugel teve mais de 30 mil votos e 2 vereadores de sua coligação, no caso os vereadores Sandro Pimentel e Marcos do PSOL, que tiveram 1 mil e poucos votos e outro menos de 1.000 votos, foram eleitos por conta desse mesmo quociente eleitoral. Ou seja, o quociente eleitoral que em 2012 favoreceu partidos de menor representatividade política, como o PSTU e o PSOL, representatividade eleitoral, me desculpe, não representatividade política, de menor representatividade eleitoral, esse mesmo quociente eleitoral que em 2012 os beneficiou, desta vez os prejudicou. Mas essa é a lógica do sistema proporcional, privilegiar o projeto de partido, o projeto de coligação, e não o candidato individualmente. A gente tem sempre que ter em mente que no sistema proporcional, principalmente, a primazia não é do candidato individual, isso aí é para eleições majoritárias, como prefeito, governador, senador, presidente da República. No sistema proporcional, a primazia é do partido. É como se disséssemos assim, todos aqueles candidatos estão ali não em prol de um projeto pessoal, mas em prol de um projeto de um partido político ou de um agrupamento de partidos políticos que é uma coligação. Por vezes isso beneficia um partido menor, por vezes prejudica um partido menor. Mas é a lógica do sistema. A gente tem muitos outros exemplos no Brasil, o deputado federal Tiririca, o deputado federal Celso Russomano, que tiveram votações estrondosas em 2014 e elegeram parlamentares que tiveram um número de votos que ordinariamente não os elegeria. Aí a gente há de dizer, é justo que um deputado federal de São Paulo, que teve 5 mil votos, seja eleito? A gente pode até pensar que no critério de que quem teve
100 mil votos, não é justo que quem teve 5 mil seja eleito e quem teve 100 mil não seja. Mas, por exemplo, é justo a gente atribuir a um deputado como Tiririca, que teve 1 milhão de votos, o mesmo peso eleitoral daquele que teve 100 mil? Também não é justo. Então é por isso que o sistema proporcional ele tenta balancear esses candidatos supervotados com aqueles menos votados. Qual é a estratégia que os partidos têm adotado? Ao invés de ter apenas um candidato que seja mais votado, que é uma estratégia que pode dar certo, como deu certo, por exemplo, em 2012 para a vereadora Amanda Gurgel, o vereador Marcos do Pessoal e o vereador Sandro Pimentel, mas ao invés de ter uma estratégia de um candidato supervotado que puxa dos outros, os partidos estão preferindo ter candidatos que não sejam supervotados, mas que também não tenham votos minguados. Fique na média, porque aí o somatório deles vai permitir eleger 1 ou 2 ou 3. Tivemos exemplos aqui em Natal, por exemplo, o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, que é um partido que disputou a primeira eleição agora, não tinha expressão eleitoral nenhuma ainda. Criou uma nominata de vereadores, não tinha nenhum nome super conhecido, não teve nenhum candidato que fosse um fenômeno de votos, mas elegeu 3 vereadores. Por quê? A estratégia partidária foi no sentido de privilegiar candidatos que não sejam supervotados, mas também não sejam subvotados. E isso é que os partidos têm que, a cada eleição, ir construindo essas estratégias. No caso da vereadora Amanda Gurgel, por exemplo, em 2012 deu certo, em 2016 deu errado. Mas é a estratégia de cada partido que tem que analisar cada momento político. Doutor, para finalizar, algumas pessoas estão perguntando sobre candidaturas indeferidas ou impugnadas, né? A gente sabe que teve alguns exemplos aqui no Rio Grande do Norte. Como é que ficam essas candidaturas, doutor? Olha, o Tribunal Regional Eleitoral tem 4 casos, desses 4, 2 já foram julgados. Os municípios de Elmarinho e Guamaré foram já julgados pelo tribunal, mantendo o indeferimento do registro. Temos mais 2 outros casos para votar, que é Antônio Martins e Brejinho. Nesses 4 municípios, o que há de comum que os liga é que o candidato que obteve mais votos no dia da eleição estava com o registro indeferido. E não podem ser proclamados eleitos. Por quê? Porque eles não têm a condição essencial para a proclamação da sua vitória, que é o deferimento do seu registro. Obviamente que, no caso desses 2 que já foram votados, que já foram julgados pelo TRE, eles ainda vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu imagino que, no caso dos outros 2, independente de se o Tribunal Regional mantiver o indeferimento ou o deprovimento e deferir o registro, independente disso, também essa matéria irá para o TSE. E a discussão que fica é o que acontecerá se for mantido o indeferimento. Porque se for modificado e for deferido o registro, não tem discussão, o mais votado será diplomado eleito e assumirá a prefeitura, por óbvio. Mas, no caso da manutenção do indeferimento, esta é a grande questão. Existe uma resolução do TSE que, inclusive, atribui ao TSE a definição desse resultado. O TSE, após julgar os recursos, se mantiver o indeferimento, é quem vai dizer qual vai ser a consequência prática, qual vai ser o efeito desse julgamento do TSE. Se diplomação em posse daquele que no dia da eleição estava com o registro deferido e for mais votado, ou se será a realização de novas eleições. Mas isso é uma atribuição do TSE e que ele só vai poder exercer ou quando estiver próximo da diplomação, se não tiver julgado ainda o recurso pela provocação de alguma das partes, ou então quando ele julgar o recurso, que a gente espera que seja julgado brevemente antes do período da diplomação. Doutor, só para finalizar mais uma pergunta, o senhor falou sobre a questão de contas, né, que vão ser aí analisadas. Os candidatos que foram eleitos, mas que porventura tenham essas contas invalidadas, né? Como é que fica essa eleição? Olha, isso é uma das incoerências da legislação eleitoral. A obrigação do candidato é prestar contas. Se ele não prestar contas, ele sequer poderá receber o diploma e ficará, inclusive, sem quitação eleitoral, ou seja, não poderia ser candidato na outra eleição durante todo o mandato. Mas, se ele apresentar as contas e elas forem desaprovadas, ainda assim ele receberá o seu diploma e tomará posse no cargo para o qual foi eleito. O que pode decorrer de uma eventual desaprovação de contas é que, se o Ministério Público Eleitoral ou uma coligação adversária entender que aquela desaprovação de contas é suficiente para caracterizar o que a gente chama de gasto ilícito ou captação ilícita de recursos, ingressar com uma representação específica para tentar cassar o mandato daquele candidato que foi eleito. Mas não é consequência direta da desaprovação de contas, e sim consequência reflexa, porque através de um outro processo instaurado a partir de uma desaprovação das contas.
Infelizmente, é essa a regra da legislação eleitoral e é ela que a gente tem que aplicar. Então, objetivamente, se houver a desaprovação das contas, isso não implica na impossibilidade de assumir o cargo. Ao contrário, o candidato receberá o seu diploma e assumirá o seu mandato. Se porventura for representado numa representação dessas que trata de captação ou gasto ilícito, aí ele terá que responder, terá os prazos de defesa, e a consequência disso pode chegar a ser a perda do mandato, mas não como consequência direta. Ok. Esse foi mais um Agora TV. Entrevistamos aqui o juiz do TRE, o Vladimir Capistrano. Uma boa noite.